Faltava pouco para as 21h20 quando Leon andava a passos largos sobre as calçadas irregulares e quebradas da Rua 12 do conjunto Nova Assunção. A 12 era uma rua de paralelepípedos variantes e instáveis com casas geminadas de muros baixos na frente, bem típicas de conjuntos habitacionais da época, que fazia interseção com a Avenida L, onde a casa em que morava ficava. Já a Avenida L era curta, asfaltada, com casas de um lado, e do outro iniciava uma floresta que se estendia até a cidade vizinha, Caucaia. Por conta disso, só havia iluminação pública no lado em que tinham as casas, que era fraca, ficando o lado da floresta escuro e assustador. A floresta era cortada pelo rio Ceará e nele havia um manguezal bem extenso e pulsante. Aquela noite estava bastante carregada de nuvens pesadas. O céu estava fechado sem nenhuma estrela à vista. Aquele cheiro de mormaço que antecede a chuva começava a subir. Aparentemente, uma tempestade estava por vir. Ele estava com pressa, pois sua mãe havia determinado que estivesse em casa até às 21h. Caso contrário, a chinela iria cantar. Tá que pariu, meu irmão. Hoje meu couro vai esquentar. Ele pensava enquanto começava a trotar. Ele havia saído para brincar na Rua 10 com os colegas que lá moravam e não tinha avisado a mãe. Além do fato de estar atrasado, tinha esse agravante. Ou seja, a chinela iria cantar ainda mais alto. Leon era um garoto comum de 10 anos da década de 1980. Era magrelo e alto para sua idade. Usava um óculos fundo de garrafa por causa de uma hipermetropia forte e um astigmatismo pior ainda. Gostava de jogar futebol. Era um bom goleiro. Assistir a filmes, inclusive de terror, mesmo se cagando de medo. Nadar, brincar de peão, arraia e bila. Aliás, na bila ele era praticamente imbatível. Tinha uma mira afiadíssima. Quase sempre ganhava dos meninos da rua. Em geral era um menino calmo, não aprontava muitas danações, mas quando fazia algo de errado, levava umas chineladas de sua mãe. Mas, enquanto trotava quase chorando, antecipando as lapadas que receberia dali a pouco, algo lhe chamou a atenção e o fez diminuir o ritmo. No final da Rua 12 havia uma casa de esquina, bem velha e há tempos abandonada. A Casa 66. Na parte da frente, que ficava para a Rua 12, o muro era baixo, porém na lateral, que ficava na Rua L, ele era mais elevado. Não tinha iluminação na casa, somente a que vinha da rua. A pintura, que algum dia já foi branca, estava toda manchada, desbotada e, em alguns pontos, descascando. A porta e as janelas estavam apodrecendo. No jardim, uma árvore de galhos esqueléticos e retorcidos, como garras tentando arranhar o escuro do céu, guardava a entrada. Era uma atmosfera lúgubre e opressora por si só, mas a história que cercava aquela residência a deixava ainda mais macabra. Contam os residentes mais antigos que ali morou um casal de idosos. Eles eram bem reservados, não saíam muito de casa, e quando o faziam, eram bem discretos, sem muito contato com os vizinhos. Tinham um humor bem ranzinza que os tornavam bem desagradáveis, mas de início todo mundo atribuía isso à idade avançada. Havia rumores que por várias vezes, pouco depois das 3h, dava para ouvir barulhos estranhos vindo do número 66. Alguns diziam que eram rituais satânicos praticados no interior da casa, talvez até com sacrifício humano. Reza a lenda que, um dia,
o velho descobriu que tinha uma doença terminal e que seu tempo aqui na Terra estava por um fio. Segundo rumores, ele teria determinado à sua companheira que o matasse e o decapitasse, colocando sua cabeça no altar de sacrifícios e em seguida ela tirasse a própria vida na floresta. No fim das contas, a senhora idosa tirou a própria vida na mata, e dentro da casa, a polícia encontrou o corpo do homem decapitado. Porém, a cabeça nunca foi encontrada, nem mesmo vestígio do altar ou qualquer coisa que remetesse a rituais escabrosos. Somente um detalhe que até hoje não se sabe se é verdade ou folclore. Mas um número 6 foi escrito com sangue na numeração da casa. Com isso, a casa ganhou fama de mal assombrada. Era chamada de a casa do diabo, a casa dos mortos, a casa dos satanistas e daí para pior. Nunca mais foi habitada por ninguém até então. Todos tinham medo de passar sozinhos por ela depois de escurecer, principalmente tarde da noite. Toda essa história passou pela mente de Leon assim que ele viu que se aproximava da esquina desoladoramente escura e, consequentemente, da maldita casa. Não havia mais ninguém por perto. Estava completamente sozinho naquela rua e naquele momento. Seu coração, que já estava disparado, tomou um ritmo diferente, acelerado, pesado, frio, com um aperto no peito e um arrepio que subia pela espinha tão forte que sua respiração começara a ficar lenta e profunda, a despeito do esforço do trote. Assim, começou a andar devagar, não que estivesse cansado ou algo do tipo, mas sim porque suas pernas estavam tão pesadas quanto sacos de cimento de 60 quilos cada. Uma sensação crescente de medo e terror ia tomando conta de tudo em sua volta. Parecia que o mundo inteiro estava gritando em silêncio para que ele retornasse, não passasse por ali. Estava cada vez mais difícil dar um passo, seus pés mal saíam do chão. O esforço era descomunal. Apesar de tudo isso, ele não conseguia parar, nem voltar e muito menos retornar à marcha que vinha desenvolvendo antes. Somente continuava em direção à casa, como se algo o dominasse e o fizesse andar a todo custo em sua direção. De repente, quando já estava a poucos metros da maldita esquina, uma lufada de ar quente e denso atingiu seu rosto. O fedor era inominável. Era algo que nunca tinha sentido antes. Um miasma pútrido com um teor metálico e ocre de sangue ressecado misturado ao bolor de coisas mortas há décadas. A náusea veio de imediato. Era tão intenso que seus olhos arderam e lacrimejaram, mas, como se estivesse preso em um pesadelo onde suas pernas simplesmente não obedecem, continuou se arrastando para frente. Finalmente, emparelhou com a fachada da casa 66. A essa altura, seu coração se debatia contra seu peito com tanta força que dali a pouco abriria um buraco no peito feito um filhote de alien. Suas pernas estavam em frangalhos de tão trêmulas. Sua respiração se resumia a um chiado trépido e raso. O medo era tanto que ele não ousava virar o rosto. Sabia que a árvore dos galhos secos e retorcidos estaria lá, à espreita no jardim morto, aguardando o momento certo de puxá-lo para a escuridão. Em seu íntimo, não sabia o que era pior: olhar para frente e ver a floresta escura onde a velha se matou, ou olhar para sua esquerda e ver todo aquele cenário pavoroso. Inevitavelmente, como se algo o forçasse a girar a cabeça para a esquerda, o moleque olhou para a casa, viu a árvore se destacando na entrada, se projetando sob ele, quieta demais, grande demais, terrivelmente carrancuda. No interior do terreno não havia sinal de vida, sem brilho, sem viço, inóspito. E aquele cheiro agourento só piorava o que já era muito ruim. Quando voltou a olhar para frente, percebeu que estava alcançando a esquina. Faltava pouco. A Avenida L estava logo ali, a poucos passos de distância. Era o seu território, sua casa, sua salvação. Com um sobressalto de adrenalina pura, se forçou a acelerar novamente a marcha para alcançar de vez seu porto seguro. Suas pernas dessa vez obedeceram e conseguiu chegar à esquina quase correndo. Estou salvo, pensou ele.
A Avenida L naquele ponto estava deserta e sua iluminação débil não era nada animadora, mas sua casa estava só a 4 números dali. Logo ele dobrou a esquina, e foi então que o mundo parou. O sangue gelou, a respiração, que era curta, rápida e ruidosa, sumiu de vez. Seu coração ficou em silêncio, suas pernas travaram e o arrecife de arrepio que lhe subiu a espinha foi tão violento que sua visão ficou turva, seu corpo cambaleou. Foi a primeira vez que sentiu que iria desmaiar. Ao entrar na Avenida L, com sua visão periférica, viu algo à sua esquerda. Quando focou lá, não conseguiu assimilar logo de cara o que estava vendo, pois, sobre o muro alto, repousava algo que a mente de um garoto de 10 anos não estava preparada para processar. A silhueta era óbvia. Havia uma cabeça em cima do muro. Apesar do escuro, dava para discernir bem o vulto. Porém, não foi a cabeça putrefata que quase o fez desmaiar, mas sim os olhos. Eram 2 bolas de fogo fato esverdeadas, e estavam ali, olhando fixamente para ele. Aquele olhar infernal o dominou de uma forma que ele não conseguia mais se mexer. Tudo à sua volta ficou inanimado. Um silêncio absoluto se instaurou. O vento morreu. Insetos se calaram. Até a luz parecia ter sido engolida por aquele verde doentio. O próprio tempo parou de correr, deixando Leon à mercê daquela abominação. Seus olhos foram forçados a mirar o fogo verde tremulante que eram os olhos da cabeça. E nesse momento percebeu que algo ainda mais inusitado estava acontecendo. Dentro do fogo esmeralda havia algo a mais profundo e assustador, que não fazia o menor sentido. Ele conseguiu ver incontáveis mundos inconcebíveis dentro deles. Uma gama de dimensões que emanava dor, medo, desespero e aflição. Nessas dimensões havia seres indescritivelmente monstruosos sedentos por sua alma, prontos para aprisioná-lo numa eternidade de sangue, fogo, tortura. No âmago do seu ser teve a compreensão de que o inferno não era um lugar somente, mas sim uma intrincada rede de seres, lugares e sentimentos que só existiam por um motivo: trazer desalento, aflição e desesperança. Dessa vez, teve certeza que iria desabar desacordado de tanto horror. Inesperadamente, chegou aos seus ouvidos um som de lamúria, como uma entoação sinistra e sussurrada. Apurando um pouco mais a visão, percebeu que a boca da cabeça se mexia e que estava na verdade imprecando conjurações malignas em sua direção. A cabeça estava enfeitiçando-o, aprisionando-o. Aquelas lamúrias, juntamente com as visões do fogo verde, eram o ápice do horror em seu estado natural se mostrando para um garoto de 10 anos. O medo foi tão grande que o menino se mijou nas calças. Ouvindo as evocações e vendo tudo aquilo nos olhos da cabeça, Leon teve apenas um pensamento: tô fudido. O infante começou a ver que iria morrer. Sua alma seria sugada para um daqueles mundos e passaria a eternidade em agonia. Mas no meio de tudo isso veio algo que o deixou ainda mais desolado: a imagem de sua mãe sofrendo por seu desaparecimento. Aquilo mexeu com seu brio de uma forma que serviu como combustível para lutar contra seu estupor. Se entregar e morrer ou lutar e ver o que vai dar, essa era a questão. Mas como um menino naquela idade pode lutar contra uma cabeça em cima de um muro com olhos de fogo verde enfermiços e rogando conjurações malignas a fim de consumir sua alma e transformá-lo em um escravo da dor? Foda-se, minha mãe não vai chorar a dor de um filho desaparecido nem hoje nem nunca. Então, com uma coragem que só um garoto inocente que queria ver a mãe novamente poderia suscitar, juntou todas as suas forças e começou a se mover e olhar ao redor atrás de algo que pudesse usar para se defender. Não que ele soubesse como fazer isso, mas alguma coisa tinha que ser feita. Foi aí que viu uma pedra próxima ao seu pé direito. A tal pedra não era tão grande, mas era o que tinha por hora. Ele conseguiu se agachar, pegá-la com a mão direita e voltar a ficar em pé. Jogou a perna esquerda à frente, trazendo junto o braço do mesmo lado enquanto armava a outra mão bem atrás da cabeça. Como sempre fazia quando jogava bila, fechou o olho esquerdo aprumando seu olho diretor como uma mira de sniper. Respirou fundo e reuniu todas as forças que lhe restavam para girar o tronco e atirar a pedra na entidade. Jesus, me ajude. Ele fala em voz alta e com uma precisão cirúrgica. Arremessou a pedra que entrou na boca da cabeça necromante que de imediato não conseguiu continuar com seus conjuros. Nesse mesmo instante, como que por um milagre divino,
caiu quase que instantaneamente um toró digno de um dilúvio, o que fez com que o fogo esverdeado dos olhos amaldiçoantes se apagassem por completo. Sem o som agourento das imprecações e sem os olhos de fogo enfeitiçantes, a cabeça começou a derreter em um fluido negro e espumante que escorreu junto com a água da chuva pelo muro até desaparecer totalmente. O mundo voltou à sua normalidade. O som da chuva, os insetos estridulando, até o som de sua respiração estava ali novamente. Exausto, todo encharcado e ainda com muito medo, o garoto conseguiu chegar em casa, onde sua mãe já o esperava com o chinelo na mão. Ela já estava abrindo a boca para ralhar enquanto puxava-o com uma mão e levantava o chinelo com a outra, quando sentiu o tremor excessivo vindo do braço de seu filho. Algo em seu coração de mãe logo lhe alertou que tinha alguma coisa errada, muito errada. Foi então que ela largou o chinelo enquanto lhe abraçava e perguntava o que tinha acontecido. Ele só ficou ali parado, recebendo o conforto de sua mãe e chorando feito um bebê. Leon não apanhou naquele dia, mas também nunca contou o que realmente aconteceu para ninguém.